Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos estar continuando essa série sobre a história da Inglaterra, suas origens, o seu auge e um pouquinho do que ela é hoje, né? Então, recapitulando o que nós vimos, a Guerra dos 100 Anos, né, de 1377 a 1453, causada por Eduardo III que morre, que tem uma disputa por quem seria o rei depois da morte de Henrique V, que não era um descendente direto do Eduardo III, caso que nós vimos que na Guerra dos 100 Anos foi causado principalmente porque Eduardo III queria o trono francês, como vimos no vídeo anterior. Então, há uma disputa pelo trono, mais ou menos aí por volta do fim aí da Guerra dos 100 Anos. Então, morre Henrique V, assume Henrique VI como rei da Inglaterra. Ele não tinha essa capacidade de lidar com a guerra. Ele havia sido apoiado por duas casas, a de York, e a de Lancaster e a de York, sendo que ele fazia parte da de Lancaster. Os reis geralmente faziam parte da casa de Lancaster e nessa época era a dinastia Plantageneta, posso ter falado errado aqui, e vai gerar uma briga entre essas duas casas, que nós chamaremos de Guerra das Duas Rosas. E essa briga vai se originar porque Henrique VI era um péssimo rei quando ele assumiu. Lancaster, obviamente, não apoiaria, não deixaria de apoiá-lo, né? Continuaria mantendo seu apoio incondicional a ele, enquanto York se arrependeu desse apoio. Porém, eles imaginaram que iria morrer cedo ou que iria morrer sem herdeiros, e aí Ricardo de York poderia assumir o trono porque ele era o descendente legítimo de Eduardo III. Então, tinha essa questão, né? Porque havia tido uma pequena divergência, não foi um descendente direto de Eduardo III que assumiu depois da morte dele. Aí então, quando Henrique V morre, Henrique VI tinha assumido que também não era descendente de Eduardo III diretamente, mas Ricardo de York era descendência direta de Eduardo III, então ele pensava que tinha mais direito ao trono do que os seus conterrâneos. Então, para a infelicidade da casa de York, o herdeiro real nasce. Então, Ricardo de York e outros barões rompem os laços com a casa de Lancaster e exigem que eles, ou seja, a casa de Lancaster e o rei, se retirem das questões administrativas. Obviamente o rei não ia aceitar uma coisa dessas e mobilizou tropas para combater a insurreição, mas é derrotado na Batalha de St. Albans, começando o conflito, que nós conhecemos como Guerra das Duas Rosas, que vai durar aí por uns 30 anos, mais ou menos. Já em Ludford Bridge, nós teremos um apoio ao rei, que vai derrotar os York na Irlanda, forçando Ricardo a fugir com as suas tropas. Eles então voltam em 1460, sendo mais uma vez derrotados pelas tropas, derrotando mais uma vez as tropas reais, e finalmente chegando perto de conseguir o trono, mas no ápice, no auge dessa revolta, com os dedos de Ricardo de York quase encostando na coroa, ele é assassinado. Mas não é por isso que o movimento acaba. Os barões decidem então por Eduardo de York como substituto, o da imagem aí. Então, os York irão tomar Londres, massacrar os Lancaster, expulsar Henrique VI e proclamar Eduardo de York, agora Eduardo IV, como rei da Inglaterra. Eduardo IV, ele, desagrado nobreza, também não foi um bom rei,
Os nobres então decidiram se aliar de novo com os Lancaster e derrubar ele em 1469, restaurando Henrique VI ao trono. Mas um destes nobres, o Duque de Clarence, que tinha apoiado essa derrubada de Henrique IV, ele reata os laços com o Henrique IV e derruba de novo Eduardo VI, quer dizer, Henrique VI, perdão. Então, mas dessa vez, com Henrique IV restaurado, com Eduardo IV sendo restaurado ao trono, ele decidiu ser mais sábio dessa vez e decidiu que tinha que matar praticamente todo mundo da casa de Lancaster, matar Henrique VI e o herdeiro, para garantir que não haveria essa união em torno de uma figura, como também uma estratégia, aí já conectando com outro vídeo, uma estratégia também que foi usada pelos bolcheviques russos, né? Que você pensa, eles derrubaram o czar. Agora falando um pouco de Revolução Russa, abrindo parênteses aqui rapidamente, você pensa, tá bom, mataram o czar, mas por quê? Pelo mesmo motivo que Eduardo IV matou Henrique VI e seu filho. Não basta tirar do trono. Como aconteceu, ele tirou Henrique VI do trono. Eduardo IV então percebeu que tinha que matar Henrique VI para garantir que ninguém se uniria em torno de uma figura para se revoltar contra ele. O que aconteceu também na Revolução Russa. Mataram os Romanov porque o exército branco queria os Romanov para restaurar a monarquia, e os bolcheviques mataram os Romanov porque não teria mais nenhum motivo para o exército branco continuar lutando. Não teria uma figura centralizadora no movimento, um líder que eles queriam. Mas agora voltando, depois dessa sequência de assassinatos, a guerra vai dar uma pausa até 1483, quando Eduardo IV vai morrer. Ricardo III então assume após o misterioso desaparecimento dos filhos do rei. Sim, misterioso. Eu não estou querendo ser tendencioso aqui, mas provavelmente ele também uma divergência histórica aí, mas o mais provável é que Ricardo III sumiu com os herdeiros do rei para assumir o trono, mas não é uma certeza, provável, certeza absoluta, não. Há divergências históricas, mas enfim. Os Lancaster então resolvem apoiar dessa vez Henrique Tudor, da casa de Tudor, que naquela época é o que nós conhecemos hoje como desconhecido, uma família desconhecida de um lugar desconhecido. Os Tudors, que não tinham uma grande influência na política, ninguém sabia de onde eles tinham vindo direito. Enfim, Henrique Tudor era dessa casa, de Tudor, e os Lancaster decidiram que não podiam apoiar um York, também não podiam apoiar um Lancaster, porque a maioria deles já estava morto. O rei também morreu, o filho do rei também morreu, e o filho do rei era muito jovem para ter filhos também. Então, eles decidiram apoiar Henrique Tudor para o trono, para derrubar Ricardo III. Então, Henrique Tudor, apoiado pelos Lancaster, invade a Inglaterra com mais de 5.000 homens, vindo mais ou menos da região da Bretanha, também com um certo apoio financeiro. Mas York vai mobilizar o dobro. Por isso, Henrique Tudor, apesar disso, vai vencer em Bosworth Field, assassinando Ricardo III e assumindo o trono como Henrique VII. Ele vai se casar com Isabel de York para evitar desentendimentos com a casa de York, que vai surgir então aí a casa de Tudor, como uma combinação entre as rosas brancas de York e vermelho Lancaster. Com isso, a casa de Tudor ascende enquanto Lancaster e York se unem, começando assim a Era dos Tudors. Até a Guerra das Rosas, como eu tinha dito atrás, a Inglaterra, só lembrando, né, era governada pela dinastia Plantageneta. Agora vai ser pela dinastia Tudor, até mais ou menos 1600. Mas Henrique VII também não é um bom rei, vai abusar do uso dos impostos, vai contrair muitas dívidas, vai se apropriar da terra dos nobres falecidos durante essa guerra das duas rosas para conseguir pagar também esses gastos, e vai morrer em 21 de abril de 1509. Então, assumirá o tão famoso Henrique VIII,
sendo o primeiro rei que assumiu de forma pacífica em muito tempo. Mas o reinado dele não teve nada de pacífico, pelo menos internamente, porque em 1526 começa uma intriga entre a igreja, ou seja, o Papa, e Henrique VIII. Mas por quê? Bom, Henrique VIII não tinha filhos homens, apesar de na Inglaterra não ser necessário ter filhos homens, não é necessariamente um homem que subia ao trono. Podia uma filha sem problema nenhum assumir o trono e se casar com o rei, aí pronto, normal. Porém, a sua esposa não podia ter mais filhos homens e ele queria ter filhos homens no trono. Então, percebendo que a sua esposa não poderia dar mais filhos, então ele queria se divorciar dela. Algo que todos nós sabemos era inaceitável no catolicismo naquela época. Então ele decide se casar com Ana Bolena, mas, obviamente, ele precisava da permissão do Papa para fazer tal coisa. Então ele envia uma carta para o Papa Clemente VII para que ele anule essa bula de casamento. Clemente VII, e aí é necessário aqui falar um pouco das questões aí políticas, porque isso foi principalmente político, essa questão, porque Clemente VII, ele naquela época era muito dependente do Sacro Império Germânico Romano, que naquela época era governado por Carlos V, que olha só, era sobrinho da esposa de Henrique VIII. Então, a esposa de Henrique VIII tinha um sobrinho que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e obviamente que ele não ia querer que a sua tia fosse desprezada de tal modo. Então, sim, tinha interesses políticos de Carlos V em manter, não só de interesses políticos, como também de interesses morais, né, dignidade da tia dele. Ele queria que a tia dele permanecesse no trono, porque era considerado muito desonroso, né, se divorciar, especialmente para a esposa. Então, ele obviamente nega essa carta, esse pedido, Clemente VII. Então, o encarregado desse pedido na Santa Sé, Wolsey, é destituído de toda a sua riqueza por conta de sua demora em resolver esse problema para Henrique VIII. Por isso, Henrique VIII também vai destituir muitos cardeais e outros membros poderosos do clero de suas funções no governo. Então ele decidiu que, já que o Papa não ia querer revogar essa bula de casamento, ele mesmo decide revogar a própria bula de casamento em 25 de janeiro de 1533, rompendo com a Igreja Católica e se casando com Ana Bolena. Então, em maio, ele vai anular oficialmente seu casamento e vai rebaixar a sua filha Mary como ilegítima. Então, o Papa, obviamente, excomunga Henrique VIII. Henrique VIII, então, rompe as relações com Roma após publicar o Ato de Supremacia de 1534, que dizia basicamente que o rei era o chefe da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que é uma condição que existe até hoje, que unia elementos com esse ato da supremacia. Nós temos essa formação da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que unia elementos do protestantismo e um pouco do catolicismo. E dentro dessa igreja anglicana nós vamos ter também as bases para um movimento puritano e também, alguns anos depois, futuramente, a fundação da denominação batista, por volta de 1600, por aí. Então, em 1536, Henrique VIII vai decapitar Ana Bolena porque também não teve filhos homens. Então, em outras palavras, ele se divorciou da sua esposa, basicamente entrou em pé de guerra com a Igreja Católica para se casar com uma mulher que ele vai decapitar depois. É mais ou menos isso. Então ele vai se casar com Jane Seymour,
E finalmente nasce um filho, Eduardo, mas ela morre. Ela morre logo depois disso, e ele vai se casar de novo mais 3 vezes, morrendo em 1547. Então, assume o seu filho Eduardo, agora Eduardo VI, que vai morrer cedo de tuberculose, mas não pense que ele não fez alguma coisa no seu reinado. Ele vai promulgar muitas reformas, mas ele também fazia uma especial que era a adoção do protestantismo oficialmente, ou seja, dar uma guinada mais ao protestantismo. Uma curiosidade é que quando ele estava vivo, ele queria que a sua irmã, considerada bastarda na época, Mary, enfim, se convertesse ao protestantismo, mas ela era ardentemente católica, não aceitou e permaneceu no catolicismo. Então, Eduardo VI promulga essa reforma religiosa que dá uma guinada rumo ao protestantismo, e ele morre de tuberculose, com uma tentativa de golpe sendo feita para instituir um outro rei, mas vai falhar porque Maria I, anteriormente ilegítima ao trono, vai se autodeclarar legítima ao trono. Com a morte de Eduardo VI era bem óbvio que isso fosse acontecer, não é? E vai ser uma rainha ardentemente católica. Nós vamos ter então uma espécie de inquisição inglesa, porque, como eu disse, Maria I, mesmo em tempos de protestantismo ardente na Inglaterra, vai permanecer católica, vai assumir, vai tentar dar uma guinada rumo ao catolicismo, de volta ao catolicismo, que ela considerava sendo a verdadeira religião inglesa, a verdadeira herança cultural inglesa, que fazia parte da cultura inglesa, e que Henrique VIII e Eduardo VI tinham conspirado para desapropriar os ingleses de sua cultura essencialmente católica. Então ela mata muitos protestantes, muitos pastores, não é? Protestantes, o puritanismo também nessa época, muitos puritanos. Então, isso obviamente desagradou bastante a população, que já tinha aceitado bem o protestantismo, não em toda a sua essência, não é? Que, como eu disse, a igreja anglicana unia alguns elementos do protestantismo com alguns elementos do catolicismo, com a adição da aceitação de um divórcio. Mas continuando, ela vai se casar com Filipe II de Espanha. Sim, o mesmo Filipe II de Espanha da União Ibérica. Exatamente. Então, o reinado dela também será muito desastroso e impopular, não só também por causa da morte dos protestantes, principalmente por isso, mas também porque ela perde o último território inglês no continente europeu, que nós conhecemos como Calais, enfim. Eu provavelmente faria errado, mas ela vai morrer então em 1558, não deixando nenhum herdeiro, assumindo então Elizabeth I, conhecida também principalmente como Rainha Virgem, que vai reinar por muito tempo, vai dar também mais uma guinada de volta ao protestantismo, embora um pouco mais neutra neste quesito. Mas isto é assunto de um próximo vídeo. Então, aqui, recapitulando, neste vídeo nós falamos sobre como que a Inglaterra, no pós-Guerra dos 100 Anos, ficou muito fragmentada entre as casas de York e Lancaster. Dentro deste conflito, dessa guerra civil que emergiu da Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter então a destruição da dinastia Plantageneta, a destruição daquele Fla-Flu, né, que havia entre a casa de York e a casa de Lancaster se unindo para formar a casa de Tudor e a dinastia Tudor, que vai durar até mais ou menos 1600, por volta de 1600. Então, no próximo vídeo vamos estar tentando dar continuidade à dinastia Tudor, especialmente o reinado de Elizabeth I, aquela guerra invencível armada, não é? Já que no reinado de Elizabeth I nós vamos ter também algumas guerras navais
muitas, na verdade. Mas esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Obrigado, valeu, falou.